Boa noite, galera tricolor de todo o Brasil. Aqui é Ney, do canal Fluminense, e a gente vai falar do Flusão hoje. O Fluminense treinou forte e tem boas notícias para toda a torcida tricolor. Cano e Ganso treinaram junto com o elenco, com o time, e devem retornar ao time titular na terça-feira contra o Colo-Colo no Maracanã. Boa notícia, o Fluminense sentiu muito a falta do Ganso na distribuição das jogadas e também muita falta do Cano, que é um exímio finalizador, é um jogador que sabe finalizar com apenas um toque, e o Fluminense carece do Germán Cano em campo, né? Graças a Deus o Cano está voltando e o Ganso também. Já o Renato Augusto, galera, iniciou o tratamento, ele sentiu a panturrilha esquerda, já está em tratamento e desfalcará o time na terça-feira, ele não tem condições de jogo. O Fluminense também anuncia o novo patrocínio da Superbet, Casa de Apostas Superbet, como a nova patrocinadora do Fluminense, patrocinadora Master. E nessa segunda-feira, dia 8, às 19 horas, na sede das Laranjeiras, vai ter um evento comemorativo onde o Flu anunciará oficialmente a Superbet como patrocinadora do clube. O Fluminense receberá pelo patrocínio 42 milhões fixos e 10 milhões em bônus, metas a serem atingidas. E a gente olhou com as notícias da volta do Ganso e do Cano. A gente mais ou menos tem a escalação do Fluminense para terça-feira, né? O que o Diniz deve escalar, que é o Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli e Ganso, John Arias, Germán Cano e Marquinhos. Ele deve continuar com o Marquinhos, que foi muito bem no último jogo, até porque o Keno continua machucado e o Douglas Costa ainda não está 100%. Talvez o Douglas Costa entre no decorrer da partida, tá? A gente tem o retorno do Ganso, do Cano, e a gente tem a manutenção do Marquinhos no ataque, então, tá? Algumas baixas vão continuar, que é o caso do Keno, do Marlon, do Renato Augusto, do Gabriel Pires e do Manuel. Esses ainda não têm condições de jogo. O Diniz, galera, precisa acordar e amadurecer um pouco a ideia de começar a colocar a base, dar oportunidade mais para os jovens jogadores do Fluminense, como por exemplo o Alexander, o Felipe Andrade, o Cauã Elias, o Marcos Pedro, o Arthur, o Johnny e outros mais. Ele precisa entender que no final do ano Felipe Melo se aposenta, então vai abrir uma vaga na zaga e outros jogadores podem também se aposentar. Então é hora do Fluminense começar a ir colocando a garotada aos poucos, tá? Essa garotada é a esperança de um time mais equilibrado. Não digo colocar todos juntos na mesma hora, não, mas alguns podem entrar de imediato, que é o caso do Felipe Andrade, que está pedindo passagem, tanto na zaga como volante, é um jogador que está se destacando, e o Alexander também, que já era para ter uma oportunidade no meio, pelo menos no segundo tempo. A hora que o Martinelli e o André estiverem cansados, o Diniz pode aproveitar o Alexander. Os outros podem entrar aos poucos, no segundo tempo, quando o jogo estiver quase acabando, ou faltando meia hora, esses jogadores podem ir entrando aos poucos. Com isso, a média de idade do time vai baixar e o time vai ter mais fôlego, né? A gente sentiu no jogo passado que o Felipe Melo e o Thiago Santos não aguentam ficar correndo atrás dos atacantes, né? Os atacantes do Aliança Lima tiveram nítida vantagem na corrida contra Felipe Melo e Thiago Santos. Então, isso é um alerta que está sendo ligado e é bom o Diniz começar a pensar, porque a gente tem que mesclar. Quer botar o Thiago Santos, bota o Felipe Andrade no lado dele, ou vice-versa. Se quiser botar o Felipe Melo, Felipe Andrade no lugar dele, no lado dele, né? Porque não dá para dois veteranos na zaga do Fluminense, tá? Ou então ele tem a opção de botar 3 zagueiros, colocar o Felipe Melo, o Thiago Santos e o Felipe Andrade, né? Recuava o Felipe Andrade e botava o Felipe Melo para ser um terceiro volante, no caso, ali na cobertura da zaga. Ele pode optar por esse movimento também, né? O que não dá para a gente esperar os jogadores pararem para depois a gente pensar em contratar outros jogadores para aquela posição.
tendo uma base vitoriosa com jogadores talentosos, como por exemplo Cauã Elias, que tem 17 anos, fez 18 agora. É um jogador que pode ir entrando aos poucos para quando o Cano for parar, perto de se aposentar, o Cauã Elias está ali para ocupar o seu lugar. A mesma coisa na lateral esquerda. A gente tem o Marcelo, que tem contrato só até dezembro desse ano, pode ser que o Marcelo pare, e aí a gente vai ter só o Diogo Barbosa. Então é bom a gente começar a dar condições ao Marcos Pedro ou ao Rafael Monteiro. Na lateral direita a gente tem o Johnny, que pode ir entrando aos poucos também. O Samuel Xavier já é um jogador de 35 para 36 anos, então é bom a gente também colocar o Johnny aos poucos, para futuramente o Johnny ficar no lugar do Samuel Xavier. E assim por diante. É assim que se faz um time vencedor, colocando os jovens aos poucos, pensando no futuro. Não adianta ficar contratando só veteranos, que a hora que os veteranos não aguentarem mais e a base está sendo emprestada e vendida, a gente não vai ter quem recorrer. Então, é hora do Diniz ouvir um pouco a torcida, né? Nos ouvir um pouco, porque se a gente fala aqui no vídeo, a gente quer o bem do Fluminense, a gente não quer o mal. E eu não estou aqui pedindo a saída do Diniz, eu só estou pedindo para ele começar a ouvir mais a torcida. Só isso. Gente, por hoje é só, a gente não tem muitas novidades para trazer para vocês, mas daqui a pouco os campeonatos vão começar e aí vai ser vídeo atrás do outro, e cada um com mais novidades que o outro, tá? Um abraço a todos, peço para a galera se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixa o like, é muito importante o like de vocês, e amanhã eu vou trazer para vocês mais um vídeo do Fluminense, e quem sabe com algumas notícias mais quentes, tá? Saudações tricolores, uma boa noite de sexta-feira para todos, e amanhã a gente se encontra novamente aqui no canal. Abraço, galera, boa noite, fiquem com Deus.